Olá, pessoal. Adriano Rocha por aqui. Nós estamos hoje, no segundo episódio com a dona Carmen Lúcia Lapoente, a mãe do cadete Lapoente, que foi torturado e morto de forma boçal, de forma abrupta, de forma inaceitável, dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, no ano de 1990, agora em outubro, farão 35 anos. Fizemos o primeiro episódio, você nos acompanhou, e é algo que dói, que produz um misto de sentimento na gente, e que só faz com que a gente entenda que parar não é uma opção. A gente precisa continuar avançando para que hajam mudanças enfáticas, incisivas no ambiente das forças militares. Então, é com muito carinho que eu queria receber a senhora mais uma vez aqui, dona Carmen Lapoente. Eu tenho um carinho muito grande já pela senhora. Parece que a gente se conhece há muito tempo, né? E eu me sensibilizo, me solidarizo com a sua dor, né? Obrigada. Então, quero lhe dar essas boas-vindas. A gente agradece, né, chamar a gente para a gente falar de um assunto tão importante assim, que não pode ficar sem ser divulgado, né? Porque eu acho que a divulgação não é nem contra as Forças Armadas, é a favor das Forças Armadas. Exatamente. Porque essas coisas não podem continuar. Acho que tem que demonstrar que lá dentro a seriedade, que se houver algum problema sério que vai haver justiça. Exatamente. Costumam dizer, né? Você é o inimigo número 1 da Marinha, você é o inimigo das forças, você é o inimigo... Eu sou o melhor amigo, porque Sim. Tudo que eu tô querendo, se eles me veem como inimigo, é porque eles não querem mudança, né? É porque eles não querem mudança. Então, recentemente, falando da Marinha, né? O marido da dona Carmen, o tenente Silveira, né? Foi reformado como capitão de corveta, era capitão-tenente. Ela falou um pouco dele aqui, né, se emocionou, mas na Marinha, nos idos de 2007, né, ele estava vivo ainda porque morreu em 2009, então em 2007, um tenente da Escola Naval, o primeiro tenente, ele se evadiu, né, ele pediu demissão, porque foi para um outro concurso. Inclusive, hoje, quem está fazendo concurso está sendo perseguido no âmbito da Marinha, né? Não pode nem avisar que está fazendo concurso. Não podia nem estudar, né? Pois, exatamente. E aí, o que acontece? Em 2007, o Tenente Cardoso ele fez uma carta, né? Eu já li essa carta aqui, vou mandar o episódio para a senhora, no meu programa Vozes da Caserna, que vai ao ar todas as sextas-feiras, né? E eu li essa carta do Tenente Cardoso. O Tenente Cardoso, ele naquela época não tinha internet, WhatsApp como tem hoje, era blog, né? Era internet, aquela internet ainda... Não era esse volume de informações que a gente tem, YouTube, essas coisas todas, mas naquela época muitos blogs divulgaram e ficou uma comoção, gente, uns a favor, porque tudo que ele falou ali é verdade, né? Ele relata a corrupção, relata a má gestão das forças, enfim, as coisas escamoteadas que acontecem ali dentro, e ele, saindo, botou para fora. E o intuito dele, eu entendi. Qual era o intuito dele? Provocar o comandante da Marinha, porque a Marinha tem muita tradição, a senhora sabe, aquelas tradições, né? Recebe autoridade com tapete vermelho, por debaixo do tapete vermelho está alistar o lixo, né? Pinta o navio ali para enganar, enfim, é aquela coisa. Então ele fez uma carta com a alma, né? Pedindo para que houvesse mudança para as próximas gerações, porque as próximas gerações não iam acatar isso e o êxodo ia ficar cada vez maior. E eu disse que aquela carta era uma carta profética, porque foi escrita em 2007, hoje está acontecendo exatamente tudo que ele escreveu naquela carta, né? Eu tenho muita vontade de conhecer o Tenente Cardoso um dia. E aí, a minha colocação para a senhora tocou aí num ponto muito importante, né? No episódio anterior, né? Falando para os comandantes que precisam mudar essas coisas, né? E aí, no auge de tudo que a senhora viveu, no auge de todo esse sentimento que move a senhora faz parte de um programa, né? Tortura Nunca Mais. É um grupo de direitos humanos. Um grupo de direitos humanos, né? Eu sou um ferrenho defensor dos direitos humanos. Então, com base nisso, né, a senhora tem me acompanhado aí um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, tem outras pessoas também fazendo trabalho similar, né? Nesse momento tem o Coronel Pierrot, que não sei se a senhora já ouviu falar nele, ele escreveu um coronel da reserva, que também é advogado, colega. Quero mandar um abraço aí pro Pierrot, um grande abraço, meu irmão. Ele escreveu um livro chamado Dossiê Smart, quando ele trata de algumas dinâmicas envolvendo o Exército Brasileiro. E o que está acontecendo com ele?
está sendo perseguido pela força. É o erro, né? A luta é para melhoria das Forças Armadas. Pois é, mas aí estão querendo calar ele, né? Ele teve um processo aí de primeira instância, no primeiro momento o juiz mandou arquivar, o MPM recorreu, e assim, caçam a liberdade de expressão de alguém que está falando verdades, né? Então, a senhora acredita na mudança? A senhora acredita que num futuro próximo as coisas vão ser fiscalizadas e não vai haver novos lapoentes, né? Não vai haver novos cabos Lucas? Hoje está difícil de acreditar nisso. Quando eu comecei, quando nós tivemos todos os depoimentos, né, que a gente soube realmente meu filho tinha sido assassinado, eu e meu marido, a gente conversando em casa, ele e eu acho que mais ele até, ele falando, poxa, se alguém tivesse denunciado antes, será que tinha acontecido? Aí ficou aquilo da nossa cabeça, né? Então nós fomos à luta também, já vai mudar alguma coisa. Mas estou com 35 anos de luta. Né? Eu não lutei só, luto com o grupo Tortura Nunca Mais, o meu grupo principal, o Tortura Nunca Mais, né? Sou de lá há 30 e poucos anos, mas eu também lutei junto com as mães de Jacari, as mães da Cinelândia, estávamos todas as mães na época juntas, né? Que perderam seus filhos em quaisquer conjunturas. A Associação de assim. Familiares Vítimas da Violência, a FAV, várias entidades aí que existiam na época que o meu filho faleceu. Aí logo depois veio os mortos de Jacari, veio os mortos da Igreja da Candelária, foi tudo na mesma época. Então, tinham muitos grupos de direitos humanos. E a gente lutava para isso, para melhoria, para que não se repetisse, né? Muitas vezes eu via as mães de Jacari falando, poxa, né, tem que dar uma instrução melhor para os policiais, não é chegar e sair matando, não sabe quem está lá na frente. Como foi meu filho, né? Não sabe quem é. Mesmo que soubesse, fosse bandido, o que tem que fazer? Prender, levar para o presídio, sofrer processo, né? Ser condenado, ser absolvido. Tem muita gente inocente em tudo quanto é lugar, tem muita gente culpada que está solta. Sim. A gente sabe disso. Então, a gente luta para melhoria, né? E eu não vejo, até hoje, francamente, eu não queria falar isso. Eu não gosto... queria, mas eu não vejo mudança. Eu gosto dessa sinceridade, né? Mas o que eu tenho para dizer para a senhora? Né? Não é uma fala retórica, não é uma fala para encher a senhora de esperança, mas eu tenho um algo dentro de mim, né? Que eu trato como uma missão. Né? Então, eu acredito que a gente foi conectado, a senhora está aqui hoje, eu não acredito que foi obra do acaso. Né? Outras pessoas que já vieram aqui, oficiais que foram embora, oficiais que estão na ativa sofrendo agonias, praças, enfim, toda essa complexidade de coisas que acontecem, né? E terão outras pessoas que virão, mas eu estou sendo muito enfático, porque o que acontece? A senhora imagina eu passar aqui, daqui a 5 anos, toda semana, eu aqui 2, 3 vezes por semana falando a mesma coisa. E eu quero assumir um compromisso com a senhora, né? A senhora já falou a sua idade, né? No episódio passado, a senhora está com 80 anos, mas está linda, está esbelta, está com a capacidade cognitiva intacta, né? Isso é muito perceptível, né? Eu costumo dizer que a minha esposa diz que não tem ciúme de mulheres acima de 70, né? Não tem ciúme. Então, eu queria parabenizar a senhora e dizer para a senhora que eu estou assumindo um compromisso, né? Um compromisso... Cláudio. Assumir um compromisso. O Cláudio está aqui, o Cláudio tá curioso. É o filho da... Não pode chegar perto. Fica lá, fica sentado lá, que aqui tem câmera, ó. O Cláudio tem 50 e poucos anos, né? Ele tem o TEA, né? Transtorno de espectro autista, é muito inteligente, eu já vim conversando com ele. E é quem a dona Carmen tem hoje, né? Porque o filho dela partiu naquela conjuntura. Mas eu queria voltar aqui, dona Carmen, dizendo para a senhora o seguinte... eu não vou parar e a memória do Lapoente jamais será esquecida. Eu moro no Sul Fluminense, eu estou perto da AMAN, eu tenho cliente na AMAN, né? Eu tô com meus olhos voltados para a AMAN e agora ainda mais. Então, assim,
você é muito pequeno, sua voz é muito pequena. Sim, todos nós somos formiguinhas. Exatamente, né? mas é nesse trabalho de formiguinha que a gente está mobilizando, né, as pessoas para denunciarem. Então, tem denúncias que chegam para mim que são anônimas, mas as denúncias estão acontecendo, as denúncias estão sendo feitas, e eu quero dizer para a senhora, né, daqui a 5 anos, eu creio que a senhora ainda vai viver bastante, mas a gente vai sentar à mesa e vai falar assim, olha como mudou. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque na própria Marinha, né, que é a força que eu combato com mais veemência, porque eu fiquei 16 anos dentro dela, e é onde eu tenho mais subsídios, né, mais elementos, mas a gente fala de todas, bombeiro, polícia, enfim, não interessa. Onde está acontecendo uma agonia, né, onde está acontecendo o episódio que vai gerar trauma, que vai gerar o incidente, a gente combate. Mas já tem muita gente se comunicando e falando, olha, tá melhorando, tá mudando. Sabe por quê? Porque esses homens perversos, eles também têm medo, né? Eles também têm medo. Aí a gente vê, né? Não quero entrar no mérito da discussão, né? Que é legal, se não é, Mas que golpe... Esse medo do processo é que eles têm que ter. Então, tem que vir de dentro para fora. Se você fez isso, ficou impune. De hoje para frente não fica mais. Não vai ficar. Mas o que eu acredito? É que nós vamos ter um mecanismo Isso. de fiscalizar, porque quem fiscaliza o Exército? Ele se autofiscaliza. A senhora quer ver uma coisa? Como que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Militares, Polícia e Bombeiros são regidas? Pelas normas que eles mesmos fabricam. As autoridades, os comandos fabricam as normas, né? Na Marinha, o almirantado, no Exército, lá, o conluio, né? das autoridades do alto escalão. Eles fazem regimentos internos, normas internas ali, que prevalecem dentro da caserna. E, muitas vezes, ferem o ordenamento jurídico pátrio, ferem a Constituição Federal de 1988. Aí, muitas vezes, chegam vem cá, mas por que é isso aqui? Não, porque aqui é assim. Na Marinha é assim, no Exército. Mas vem cá, vocês estão no mundo paralelo? Então, assim, eu quero dizer para a senhora que eu acredito muito, eu só faço aquilo que eu acredito. Eu acredito muito em mudança. E eu quero crer que a senhora, um dia, conversando comigo, vai falar, Adriano, agora a gente está vendo fiscalização, agora a gente está vendo a coisa mudar e agora a gente está vendo as pessoas serem punidas. Proteger quem tem que ser protegido, o inocente, não o culpado. Né? Proteger o vulnerável, proteger o vulnerabilizado. O inocente, não o culpado. Exatamente. E aí eu queria voltar lá no julgamento, né? Que desdobramento que teve, quem foi punido, quem foi julgado, né? Ainda que julgado minimamente, mas quem sentou no banco dos réus, né? O que a senhora tem para falar sobre isso? Não, todos os instrutores foram chamados para depor. O único que respondeu o processo foi o que era responsável pelo pelotão do Márcio. Que era esse que ele dizia que era o perverso, era o Pessoa, né? Que ele dizia, Antônio Carlos de Pessoa. Ele foi julgado aqui no Rio. Ele foi absolvido. Depois ele foi para a segunda instância, para Brasília. Teve um julgamento lá que nós não fomos avisados. Quando nós soubemos, ele já tinha acontecido. Ele foi julgado em segunda instância, com processo 3 meses com sursis. Ele ficou preso dentro da MAN, que ele estava servindo na MAN 3 meses, não sei se saiu, porque a gente não sabe o que acontece lá dentro. Né? E ele respondeu por quê? Porque para tomar 3 meses... Maus tratos. Ele respondeu por maus tratos. Não respondeu por homicídio doloso. O menino não morreu, quer dizer, o menino ficou vivo. É um absurdo, né? Ele foi maltratado pela morte dele, ninguém teve culpa. Há pouco tempo saiu aí que a gente ganhou vários processos, né? Isso vem de anos, a gente nunca parou de lutar. São 35 anos agora, está fazendo em outubro. Sim. A gente nunca parou de lutar, desde o primeiro dia, assim... Na manhã, depois do sepultamento, a gente já começou a saber, né, a ter as denúncias, saber o que tinha acontecido. A gente começou a correr atrás, a receber denúncias, a entrar em contato com a imprensa, porque a imprensa já tinha entrado em contato com a gente.
Nunca nos negamos a dar nenhum depoimento, a fazer entrevista, nada, nada. A gente foi à luta o tempo todo, né? E eu na rua também com as mães, né? E dando apoio às mães também. Também fui a Brasília quando a Glória Pérez foi entregar aquele abaixo-assinado para mudar a lei. Sim. Lembra que ela fez o abaixo-assinado? Eu fiz um abaixo-assinado em Vila Isabel. Aí um amigo nosso, eu não conhecia a Glória Pérez pessoalmente, um amigo nosso pediu a ela que me levasse. Eu fui junto, estava em Brasília com ela, na entrega da assinatura. E assim, o que a gente podia estar fazendo para melhorar essa situação de crimes dentro das Forças Armadas e nas Forças Auxiliares, a gente fez. Até hoje estou fazendo. Né? Entendi. Porque desde o primeiro momento, eu, na minha inocência, eu achava, se alguém, antes da gente, tivesse corrido atrás da morte do filho, como é que foi, como é que não foi, aí meu filho não tinha morrido. Sim. Mas não foi isso que aconteceu. Nesses anos todos, eu não vejo mudança nenhuma. Porque chegavam para mim, agora na mão não tem mais isso, não tem mais aquilo. Não. Eu fico calada, entendeu? Porque eu sei que deve continuar acontecendo. Não, deve eu vou ler o e-mail aqui daqui a pouco para a senhora vai ver como é que está. Agora, os alunos são muito vigiados, mas os oficiais têm que ser muito mais vigiados que os alunos, porque são eles que tomam conta. Pois é, eu fico pensando, né, o que um capitão, um primeiro-tenente, né, chefe de companhia, chefe de batalhão, de pelotão, o que um cara desse tem na cabeça, né, quando ele resolve perseguir um determinado militar? Isso é uma coisa de uma malignidade, de uma perversidade. E aí eu vou entrar numa outra questão, né, que até a gente veio no carro, a senhora comentando sobre o fato que a senhora viu na Marinha, né, da dissimulação, porque a senhora pensava que o oficial era gente boa. O que acontece? Eu costumo dizer, né, que os militares têm aquele sorriso, né? Eu já lidei com vários, só que, senhoras e senhores, 50 anos de vida, né? Desde pequenininho, as minhas percepções sempre foram muito aguçadas. E eu sou um leitor compulsivo, então eu leio livros de psicologia, eu fiz um curso de psicanálise. Então, assim, a gente pode até ser enganado, mas hoje é muito difícil. Tem gente que pensa que está enganando a gente, só pense, tá? Só pense. Por que eu vou falar? Eles são dissimulados. Não, eu falei do assassino do meu filho, que ele falou, né? Falaram na frente dele lá no depoimento aqui no Rio de Janeiro, ainda no primeiro julgamento. Mas ele carregou um aluno nas costas. Aí eu fiquei pensando, era filho de quem? Por que esse mereceu ser carregado nas costas e meu filho mereceu apanhar até a morte? Exatamente. Né? Quer dizer, a gente não vê a cara. Então, para essa pessoa que elogiou, o cara era legal. Estava tentando, ou era legal ou estava tentando mascarar. Era igual. Mas por que eu estou falando isso? Porque tem uns que são... Eles não conseguem dominar os seus arroubos de arrogância. Aí se explanam logo e tal. Mas a maioria deles tem um modus operandi, né? Quando ele tem uma inteligência emocional, ele é covarde. Se ele puder cravar a faca no seu coração, ele te mata, mas ele age ali não, porque a gente está aqui, ali, né, e tal. E a senhora me contou uma história, depois a gente volta para essa do Exército, que a senhora estava na escola de aprendiz de marinheiro, né, morava na vila lá de dentro da escola, e viu o comandante... não precisa falar nome, não, se a senhora não quiser, não sei nem se está vivo. Mas a senhora viu ele numa agressão por causa de um futebol. A agressão falando, verbal, né? Verbal, né? Um tenente lá, que era uma pessoa maravilhosa, família, né? Porque a gente mora dentro de uma escola, mora todo mundo junto, as casas são todas juntas. Eu sei como é que é. Frequentam uma casa do outro, tem festinha, tá junto. Né? É uma pessoa que eu admirava muito, e o comandante também. O comandante enganou a senhora, né? Não, e depois disso também ele continuou sendo muito gente boa, ele gostava de mim, continuou sendo gente muito boa comigo e tudo. Mas eu assisti, mas eles já tinham falado antes para mim. Não, essa pessoa aí é assim, é assado. Aí
já fiquei de antena, porque a gente também não tem que desacreditar, né? Sim, sim. Tem que prestar atenção se é realmente a pessoa que você conhece. Mas a senhora chocou porque a senhora viu Eu no vi, como é que foi? Tava jogando bola? Ele estava jogando bola, eu acho que ele deu uma bola errada, uma coisa qualquer. Depois do jogo, ele foi tirar satisfação. E a satisfação foi naquele No padrão, grito, naquele padrão de esculacho. No grito, no berro, né? Naquele padrão. Sem necessidade, né? E o negócio que não tinha nada a ver, é isso que eu tô falando, gente. Aí eu vou te falar, numa partida de futebol... Imagina que tá com raiva, né? Ali dentro... Não, tem gente que acaba com a carreira do outro. Depois, por causa de uma partida de futebol, por causa de uma bola prensada, por causa de um problema. Então, isso tudo aí é inadmissível. Isso eu ouço direto, isso aqui chega direto para mim, esse tipo de coisa, né? Então, assim, é sobre essas mudanças de mente, sabe? Tem coisa mudança de humor. Quando a gente muda a mente, a gente muda as reações. Só muda de humor quem não tem segurança das suas próprias, né? Das suas próprias conclusões ali. Exatamente. Achou que ali tinha que chegar daquela maneira, como ele podia chegar de outra forma qualquer, né? Fazer uma abordagem, humanizada, né? Uma abordagem de amigo, né? Exatamente. Errar, todo mundo erra. Mesmo porque, né, a hierarquia, ela não é quebrada quando se trata com respeito. Então, dentro do militarismo, o que acontece? As pessoas, elas acham que a patente dela dá o direito de ser um déspota, de ser um tirano, né? De impor a vontade dele mesmo na ilegalidade, mesmo, entendeu? Então, como senhores escravocratas, né? É meu, a pessoa é minha. Isso ele não vê como temporário, a pessoa está ali, daqui a pouco está em outro quartel. Ali é diferente, não é? A pessoa ali não é dele e muito menos vai ficar para ele ali a vida toda, né? Sim. Então, daqui a pouco está em outro quartel, está com outra direção, talvez com gente mais humana, ou pior ainda. E, na verdade, ele serve à força, ele não serve à pessoa, não serve ao comando. A ele mesmo, né? E aí, nesse tempo de polarização política, né? Um lado A, lado B, esquerda, direita, extrema, esquerda, esse negócio tomou uma proporção tão sinistra, né? Tão... É proibido discutir política com família, né? Não, e tem gente... Nem com a família você pode discutir. Tem gente aqui, eu tenho as minhas convicções religiosas, filosóficas, políticas e tal, mas eu respeito todo mundo, né? Eu tenho gente que eu lido que é de extrema esquerda e tem gente que eu lido que é de extrema direita. Eu lido com os dois polos e não arrumo problema com ninguém. E quando chega no limite, fala, meu irmão, isso aqui eu já não quero entrar. Você é Lula ou Bolsonaro? Eu não sou nenhum dos dois, pô. Eu não sou nenhum dos dois. Mas a direita não admite que você não tenha votado na direita porque você votou no Lula. E você, às vezes, não votou na direita, mas também não votou na esquerda. Pois é. A gente precisa hoje... Não entendem isso. A gente precisa equalizar o Brasil. Nem que tivesse votado, um tem que respeitar o outro. Exatamente. Né? E eu vou falar mais. Tem gente que votou no Lula porque é anti-Bolsonaro e tem gente que votou no Bolsonaro não porque gosta dele, mas porque é anti-Lula. A gente está votando há muitos anos no menos pior, né? Infelizmente, é uma democracia que precisa ser redemocratizada a partir da mudança de pensamento. Dos políticos que estão lá dentro. Toda hora a gente está vendo coisa que a gente não gostaria de ver, né? Pois é, e aí o que a gente precisa? Na hora do voto, ter essa consciência que a senhora falou, né? Ter essa consciência. O cara tá lá, fez um mandato, ele não fez nada... Não vota nele, mas a pessoa fica se vendendo em troca de favores, né? O Brasil é um lugar onde o voto é comprado, se compra voto. Um cara sair do nada para se eleger tem que ter uma coisa muito intensa por trás daquilo ali. Né? O que a gente vê nas eleições é assim, você pode ter 3, 4, 5 candidatos, mas você sabe que vai depender de 2 ali. Ou você vota num ou você vota no outro. Exatamente. Ali tá... Não tem jeito. Você é uma dualidade, né? É uma armadilha para a gente. A gente está ali sem escolha. Deixa eu entrar num outro contexto que a senhora também falou no episódio anterior, né? A senhora lida com direitos humanos, isso é uma coisa fantástica nos mais diversos aspectos, né? O que faz esse grupo Tortura Nunca Mais? O que a senhora já viu de produção efetiva, né? Como está o andamento? No grupo Tortura Nunca Mais, apesar da maioria, né? Nós já temos 40 anos de grupo Tortura Nunca Mais.
Vários fundadores já faleceram, mas eles começaram, o Grupo Tortura Nunca Mais começou para descobrir os mortos desaparecidos, né, que não sabia onde foi enterrado. No tempo do regime militar, da ditadura, do regime né? militar, aí conseguiram muitas coisas, né, descobriram muitas coisas. E até hoje a gente está nessa luta agora geral, né, tanto que eu estou lá já faz 35 anos que meu filho faleceu, eu devo estar lá já aos 34 anos. Então, será que o grupo me aceita? Meu marido. Será que o grupo me aceita? Ah, sim, eles aceitam. O grupo Tortura Nunca Mais. Quero mandar um abraço para todos vocês que fazem parte do grupo, e eu quero entrar nesse grupo aí, porque eu sei o que vai entrar. Eu sei o que é ser torturado, né? Sei o que é. A gente está com uma dificuldade grande agora, porque o governador do estado está querendo tirar nossa sede, né? Nós já estamos há 30 anos na sede. Aí ele está querendo tirar a nossa sede, ele quer vender todos os prédios do Estado, sim, né? Quer sim. fazer dinheiro. Então, a nossa sede está, vários outros grupos de direitos humanos também. A gente está batalhando para isso, uma briga feia aí, vamos ver se a gente resolve. Governador Cláudio Castro, quero me dirigir a Vossa Excelência. O Grupo Tortura Nunca Mais está há quase 40 anos, há quase 4 décadas, lutando por direitos humanos, lutando por direitos elementares da pessoa humana, por dignidade, né? Para que não haja mais essa dinâmica de covardia, de atrocidade, de perversidade, nos mais diversos âmbitos da sociedade e, sobretudo, né, nas forças militares, que acontecem demais. Né? Nessa guerra urbana que o Estado vive hoje, tem tortura dos dois lados. Às vezes, ora o bandido é torturado, ora o polícia quando entra errado numa favela, quando acontece algumas coisas. Então, quero pedir a Vossa Excelência para deixar o prédiozinho lá, né? Não mantido. Vai fazer diferença nenhuma para ele, aquele prédio. É em frente ao cemitério, ninguém quer. É o cemitério São João Batista? São João Batista. São João Batista em Botafogo, né? Que a senhora falou comigo. General Polidoro. Então, o prédiozinho lá da General Polidoro, né? Lá em Botafogo, o prédiozinho do Tortura Nunca Mais, do grupo. E dá uma força para os outros grupos também. Por favor, o governador, mantém isso aí. E se tem grupo fazendo serviço social, eu sei que o senhor está para vir candidato a senador, quer fazer o seu sucessor, né? Não sei o que vai acontecer na política, está tudo muito incerto, mas se o senhor der esses passos aí equivocados, o senhor vai ter uma legião de pessoas fazendo campanha contrária ao senhor. Né? Então, o Grupo Tortura Nunca Mais é de muita luta mesmo. As mulheres que têm lá dentro são verdadeiras guerreiras. Porque o tempo está passando para a gente também, já tem 3 lá com mais de 80, que sou eu e mais 2 lá. Mas a gente ainda está brigando muito, né? Tem a Vitória Grabois, a Cecília Coimbra, né? Então tem muita gente que já foi, que a gente lembra com muita saudade, que foram lutadores. E aquele grupo, quando ele foi fundado, um dos fundadores era coronel do Exército. É mesmo? A filha dele, Sônia, foi morta, foi torturada, teve os seios arrancados. Assim, mas na época da ditadura, por militares? Na época da ditadura, por militares. E o pai dela era coronel? Era coronel do Exército. E ele foi um dos fundadores, ele com a esposa. Faleceram já os 2, morreram na luta também. Ela era casada com o irmão da Hildegard Anjo, que também foi torturado e morto. Ela era casada. Ela soube que ele estava sendo procurado, que ela estava fora, o pai já tinha colocado ela no Uruguai, ela estava fora do Brasil. Ela, quando soube que ele estava sendo perseguido, ela veio e pegaram ela e mataram. Assim, uma morte terrível, terrível. Porque todas as mortes que foram do golpe militar era assim, parecia que ele tinha ódio, assim, como uma criança mal criada, tem raiva de bichinho e vai pisar no ratinho, pisar no cachorro, entendeu? Assim. Mas é assim que os militares... Era ódio, assim, um ódio que eles tinham. Exatamente. E aí o que acontece? É o que eu falo para a senhora. Tem muita gente que acha que eu faço o que faço, né? Eu vejo a senhora aqui, vejo a senhora num clamor de justiça, vejo a senhora com uma energia boa, com um semblante bom. Sim. Tem muita gente que cria uma narrativa. Pô, esse cara é um frustrado, porque sofreu o que sofreu. Tem ódio no coração. E o que eu não tenho é ódio. Eu quero deixar isso bem claro, né? Apesar que eu não preciso,
mas quero deixar muito claro, todos os comandantes, os senhores que estão me perseguindo, cada um sabe quem é. A gente vai estar de frente um para o outro em breve, né? Numa condição que eu não gostaria de estar, mas também não estou fazendo questão de não estar, não, né? Porque aqui não tem medo, não tem nada. Agora, uma coisa é certa, por parte desse ser humano aqui, vou falar ser humano, não tem ódio, não tem ressentimento, não tem mágoa, não tem nada, né? Eu sempre falo que eu sou igual Claudinho e Bochecha. A senhora conhece a dupla Claudinho e Bochecha? Da década de 90? A gente tem sede de justiça. Exatamente, eu sou só love, mas sou sedento por justiça. E aí eu pergunto para a senhora, uma pessoa que tem sede por justiça, tem sede de justiça, tem como ele se calar e ficar de braço cruzado? E se parar, ele morre de sede. Exatamente. Exatamente. Ele vai ter que continuar. E também a gente não sabe os resultados, né? Completamente assim. É uma incógnita para a gente. O que pode acontecer amanhã? Exatamente. Na maioria das vezes a gente acha que não vai dar em nada, mas mesmo assim a gente continua. Continua. E é um dia não vai desistir, outro, né? Não vai desistir porque é difícil. Difícil mas não vai desistir por causa disso. Né? Uhum. E aí, deixa eu voltar aqui no processo, né? O que tinha de importante? Porque é incrível como um processo feito dentro da caserna, por isso que eu falo, né? Tem muitos problemas que envolvem a justiça militar. Não só apenas a justiça militar da União, mas a justiça militar dos estados que tem a justiça militar. Né? Por quê? Porque se as coisas estão sendo feitas, investigadas, se o poder de polícia judiciário é do órgão em que um oficial tem o escrutínio, né, de proteger um ao outro, assim, isso produz a chamada impunidade. Eu sei que a senhora tem no coração esse sentimento de impunidade, né? Mas o que tinha ali no bojo do processo que a senhora achou relevante e que não foi levado em consideração? Né? Não, os maltratos mesmo, está tudo lá documentado, tudo que aconteceu lá dentro, que ele foi colocado de pé várias vezes sem ter condições, que ele não teve também teve a parte do tratamento médico, que não podiam levar para o hospital particular que eu denunciar. Então, ele morreu sem tratamento médico. Porque eles não levaram para dentro do hospital, porque lá eles iam ver o estado do garoto, Sim, ia dar um denunciar. um laudo médico civil, ia dar um laudo efetivo, né? Um laudo... Ele morreu dos maus tratos e da falta de atendimento médico. Pois é, omissão de socorro, né? Que isso aí envolve todo mundo. Omissão de socorro, a pessoa teve toda hora. Porque ele afastava os alunos que queriam dar água. Imagina a sede que esse menino não estava no treinamento. Foi um martírio, né? Injusto e desnecessário, né? E aí o cidadão, né? O tenente lá que foi condenado, né? Ele foi condenado por maus tratos e os maus tratos não ensejaram a morte? Não morreu? Não fizeram essa conexão, né? Então, morreu porque estava doente, porque era fraco. Porque incrível é que você bota isso nos jornais, os próprios alunos, né? De outros lugares, dos fuzileiros, dos bombeiros, eles ficam dizendo, porque era fraco. Exatamente. Né? Porque não, isso eu passo por isso, isso eu passo por isso, pô. Não tinha, ele foi aluno deles a vida toda. Né? O Márcio, eu acho que é um dos únicos alunos que eles não podem falar nada, porque foi aluno deles o tempo todo. E quando ele não era aluno deles, ele estava morando dentro do quartel, que a gente morava em Florianópolis. Morei 4 anos lá, ele foi para lá com 6 anos. Quer dizer, todo mundo conhecia ele saía da escola nas horas de folga dele, ele estava com os aprendizes de marinheiro na piscina, nadando, no ginásio, assistindo treinamento do ginásio, jogos dentro do ginásio da escola. Teve uma vida assim, dentro do quartel, foi criada no quartel. Então, aí a gente volta àquele assunto da escravocracia, né? A senhora entende que muitos militares eles têm uma mente, digamos, bitolada, escravizada? E o escravo, o que acontece? O escravo ele acaba entendendo que ele não tem direito nenhum. Da obediência, né? Obediência. Não é obediência. Obediência é até uma coisa boa, né? É uma subserviência completamente inapropriada, né? Que não devia ser acatada. Então, assim, veja uma coisa, né?
Esses dias eu denunciei na minha rede social um capitão de corveta, que parada major, né? Que fez uma postagem política xingando um ministro do STF, xingando o ex-presidente, né? E xingando o presidente atual e enaltecendo o anterior. Né? Ele fez isso num grupo oficial do quartel. Há ordens para que os militares não se manifestem politicamente dentro do quartel, para todo mundo. Aí eu fiz essa postagem, não é porque tem as pessoas dentro dos quartéis, esse é o problema, as pessoas dentro dos quartéis que não se acham todo mundo. Exatamente. Aí, não, mas olha só, e esse cara era oficial, foi num grupo de oficiais, né? O cara é capitão de corveta. Aí quando eu lanço a publicação, tem gente que fala, o senhor perdeu o foco. Não, eu tô no foco. Porque o que eu estou defendendo é injustiça. E aí o praça contra mim, por quê? Porque eu estou denunciando o oficial. Mas qual é a minha denúncia? Não é a polarização política que ele está, não é a liberdade de expressão. É porque se é proibido beber essa água de bolinha aqui pro marinheiro, pro soldado, pro cabo, tem que ser proibido pro general. A lei é para todo mundo, né? Você vê que o Código Penal ele não faz distinção. Você é branco, pode matar, você é preto, não pode. Você é hétero, pode. Não, é ser humano. O Código Penal ele se aplica a todos os seres humanos. Mas você pensa o seguinte, se o meu filho tivesse entrado, desse um problema na cabeça dele e ele avançasse em cima do tenente, o que ia acontecer com o meu filho? Provavelmente ele ia ser desligado, ele ia ser punido severamente. Então. Tinha que ser igual, a lei é igual para todo mundo. Mas aí é onde eu entro. Existe uma ditadura e uma escravocracia dentro das forças que a pessoa não consegue ver isso. Aí é onde eu recebo muito ataque, né, dos haters. Por quê? Porque eles não entendem. Eu fiz a postagem, minha postagem era o seguinte, o cara postou isso aqui. Se fosse um pracinha, né, tava ferrado, tava morto, tá com a carreira acabada. Porque ia tomar uma parte de ocorrência, responder um PAD, se não, quiçá, um IPM, uma sindicância, mas aí começa um monte de gente que não entende. Então, assim, a classe, a categoria precisa justamente evoluir, né? Precisa evoluir. E aí tem gente que tem político de estimação, né? Aí tem gente que fala assim, a Força Armada hoje tá sucateada porque é o governo do PT. Não tá, porque eu venho desde Fernando Henrique Cardoso, que quando entrei na Marinha em 1992, salvo engano já era, acho que ele entrou em 94, né? O Fernando Henrique acho que entrou em 94. Era o Collor que passou para ele, ou já era ele? Quando meu filho faleceu em 90, era o Collor. Então, aí era o Itamar. O presidente era o Collor. No meu caso era o Itamar, depois entrou o Fernando Henrique. Quando ele faleceu, o Collor já tinha sido empichado. Empichado e entrou o Itamar. Então, quando eu entrei na Marinha, era o Itamar. E depois o Fernando Henrique era ministro da Fazenda, fez o plano real e depois assumiu a presidência. Então, assim, desde o Fernando Henrique, né, que é quando eu me tornei militar, que a gente vem sendo solapado em direito. Acabaram a licença especial de 6 meses, né? Que o falecido esposo da senhora deve ter gozado, né? De licença especial de 6 meses, ou tirou na reserva, dobrava para reserva. E uma série de leis. E quando veio o Bolsonaro, com aquela esperança de que seria o Messias para os militares, muitos militares votaram nele. Só para os oficiais. Não, ele só beneficiou. Senhoras e senhores, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver, eu não sou esquerdista, direitista, nem nada. Eu estou falando aqui de lei. Ele criou a Lei 13.954, né? Ele sancionou essa lei que solapou um monte de direito dos militares. E agora o governo atual continua fazendo. O TCU está se movendo, reduzindo pensão. Então, assim, é uma desgraça atrás de desgraça. E representante efetivo, eu não sei se a senhora lembra de algum, mas a senhora já viu alguém na tribuna do parlamento, alguém que defendesse os direitos dos militares de forma contundente, A senhora lembra de algum representante? Que eu não consigo me lembrar. De alguém que se insurge contra as coisas que estão acontecendo, porque esses caras... Teria que ser o Bolsonaro, né? Mas nunca fez. Que sempre se elegeu com voto dos militares. Pois é, e nunca defendeu, nunca fez. Eu mesmo, quando era garoto,
quando eu comecei a votar, Maria, não, esse capitão aqui, a primeira vez que eu votei nele foi a primeira dele de deputado federal, né? E aí, esse capitão aqui vai lutar pela gente. O papo era esse. Eu nunca vi. Ele dizia que é material para os hospitais, né? Sim. A manutenção das Forças Armadas, estava sem comer, tudo ele denunciava, né? Pois não tinha comida nos quartéis, não tinha não sei o quê, está faltando isso, está faltando Mas aquilo. a senhora já viu ele na tribuna falar isso? Ele já viu ele nos quartéis? Uma das coisas que sempre me chamou a atenção, né? Era por quê? Porque ele teve lá os problemas dele com o Exército, né? Teve os problemas dele com o Exército, e ele me coloca um monte de general. Uma das coisas que eu achei completamente equivocado, e um dos problemas desse rolo todo aí é isso. Botou um monte de general, um monte de militar dentro do governo, da política, né? Tem o almirante Olsen tá se mobilizando aí, né? O tempo desse ele fez uma declaração, né? Para que os militares na ativa não tivessem direito de se eleger. Não, que se eleja e sejam políticos. Agora, não alçado à política. Né? Não, ainda mais, aí você vê, a sede dele Mas de eu beneficiar. acho que para eles o Bolsonaro foi um péssimo exemplo, porque eles não acham, né? Mas aí... Eles abraçam, né? O que acontece? Alguns sim, outros não, né? Porque teve gente que estava do lado dele ali, aquele o general Santos Cruz, que saiu fora e metendo um pau nele, até hoje mete. Mas, enfim, a guerra do poder, né? A politicagem, ela é muito... Ela compromete, o cara tem uma palavra hoje, amanhã a palavra dele já não vale. O cara age na covardia, nessa... Então, assim... tem muita coisa para mudar, mas eu quero de novo dizer para a senhora, eu acredito nessa mudança, e como a senhora tá jovem ainda... Eu ainda não acredito, eu espero. Então, a gente vai caminhar junto, né? E eu acredito que a senhora vai ver, né, essas mudanças acontecendo. Eu acredito que a gente vai ver, né? E eu acredito muito em Deus, né? A minha fé em Deus é uma fé... muito grande, né? E quando eu falo em Deus, eu não estou falando de religião, né? Não estou falando da religião A, B ou C, mas do poder que rege o universo, né? O criador de todas as coisas. Enquanto isso, a gente está aí, como eu falei, as formiguinhas estão todas por aí, trabalhando muito, né? Muito trabalho, ganhando algumas vitóriazinhas aqui, umas decepções ali, mas a gente vai conseguindo algumas coisas, né? Da beiradinha, devagar, a gente vai conseguindo algumas coisas. Não pode parar de lutar. E aí eu pergunto para a senhora, o que motivou a senhora a... porque, assim, o que eu falo para a senhora, a gente tenta imaginar, a gente não consegue imaginar, a gente tenta, né? Como que a senhora entrou, né, nessa luta de buscar justiça, né, de não desistir e de estar até hoje, né? Porque 35 anos a senhora está aqui, me conheceu, está aqui comigo, está aqui falando para o nosso Brasil, né? Não, desde o primeiro momento que a gente soube que a morte não foi natural. Então, se alguém fez, vai fazer de novo. Isso estava na cabeça da gente, tanto da minha como do meu marido. Se alguém fez, vai fazer de novo. Aí a gente passou a receber todas as denúncias, qualquer denúncia que vinha, a gente era por telefone, era jornalista que ligava, porque eles tinham também denúncias pelo local onde eles trabalhavam, a imprensa. E a gente fez luta. E, como eu falei também, eu ficava no telefone o tempo todo, tinha depoimento, que não é muito importante para a imprensa. Eu conseguia levar os jornalistas para assistir depoimento. Não era nem no julgamento, eles foram também, né? Claro. Mas para depoimento eu conseguia levar muito, porque eu ficava um dia antes ligando, né? Perturbava, mas até depois eu falava, vocês me desculpem, eu sei que fui chata, mas tinha que ser assim. Aí eles foram dando apoio, aí apareceu um pouquinho, e muitas vezes a gente dava entrevista, e ainda aquele medinho das Forças Armadas, a gente dava entrevistas que não saíam, as entrevistas que eles ficaram uma tarde inteira na minha casa. E a imprensa não veiculava, né? Não saía. Não veiculava, eu imagino. A Veja foi na minha casa uma vez, ela levou todos os depoimentos, meu marido desceu, eles foram numa papelaria, eles tiraram tudo, xerocaram tudo. Aí, na semana seguinte, eles fizeram uma reportagem elogiando a MAN de 3 páginas.
com fotos, com tudo, porque os alunos estavam reclamando. Naquela época estava saindo o caso do meu filho, e estava saindo também que lá não tinha comida, que eles estavam comendo mal. Meu filho já estava... Isso tem reclamação até hoje. Mas quando Reclamação meu filho até hoje. estava lá, eu até nem levei para esse lado. Mas meu filho dizia, não tem comida legal, a gente fica com fome. Eu achava que era assim, almoço, café da manhã, almoço, jantar. Então, eu levava dinheiro para ele, levava dinheiro para lanche e eu fazia farnel para ele, né? Certo. Então, eu achava que era isso. Mas depois não, começou a aparecer também na imprensa que estava faltando comida na mão. Aí a gente vai denunciar. Não sei se melhorou, se a comida melhorou, se não melhorou. Não, tem problema ainda. Eu nem tem sabia. Problema ainda. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, né? A senhora falou que a senhora foi ameaçada quando a senhora começou a lutar, né? O exército ameaçou a família da senhora, né? Porque eu tive recentemente na ONU, né? E eu falei, ó, eu corro risco de vida, né? Eu fiz uma manifestação lá que muita gente não entendeu, mas é para salvaguardar a minha integridade. Ah, você tem medo de morrer? Não, mas se eu morrer, eu quero que descubra quem me matou. Porque eu não tenho problema com mulher de ninguém, eu tenho só uma mulher, eu não tenho problema de metido com nada errado, minhas coisas são todas claras. Então, assim, morreu, vão quebrar meu sigilo, vão fazer tudo e vão ver que não tem nada errado. Então, quem me matou se eu morrer? Né? É o extremo, mas a senhora, eu te falo, a senhora está viva hoje aqui, seu marido morreu de morte natural, mas o que a senhora enfrentou de ameaça? Não, ele foi ameaçado de... Ligavam lá para casa, nós vamos suspender o seu pagamento se você continuar a denunciar. Aí ele falou, pode denunciar. Pode suspender. Ele não se acovardou, né? Não, pode denunciar. Assim também, nós, na época que meu filho faleceu, nós estávamos construindo casa em Maricá. Ainda estava construindo lá, aí a gente ficava mais... Depois que o Márcio faleceu, a gente ficava mais lá, porque lá a gente trabalhava muito, sabe o negócio de obra? Uhum. A gente trabalhava muito para esquecer, né? E uma noite lá a gente estava dormindo, aí passou um carro. Carmen Lúcia, Carmen Apoente, Sebastião Silveira. E a gente chegou na janela, era um jipe, não era jipe do Exército, era aquele jipe antigo, né? Pequeno, né? Não era aquele jipão do Exército, nem era jipe com o logotipo. Mas eles passaram lá por quê, né? Carmen Apoente, Sebastião Silveira, e não falaram mais nada. Um negócio para intimidar, para intimidar, né? como que a gente está de olho, né? É. E ali, quando a gente estava construindo lá, quase uma vez por semana, 2 vezes por semana, quase toda semana, tinha treinamento do Exército na região. Na praia, né? Então, eles estavam sabendo que a gente estava ali. Né? Uma vez ligaram lá para casa também, para eu tomar cuidado de andar na rua, porque eu ia ser atropelada. Aí, porque atropelado, ninguém matou. Atropelado, ninguém matou. Assaltado, né? Você vai ser assaltado. Aí vai ser atropelado. Eu falei, vai ser difícil, vocês vão ter que me atropelar na calçada, porque eu sou cuidadosa. Aí desliguei. E assim, mas também tinha gente que ligava, eu sou oficial, teve um que falou claramente, eu sou oficial da AMAN, a senhora não deixa isso barato, não, vai adiante. Tem. Poxa, isso é que é lindo, né? Isso é que é bonito. E aí, eu quero mandar um abraço aqui para todos aqueles que entendem o que eu estou fazendo, né? Com vocês eu me preocupo, com vocês meu coração está entregue para atender vocês. Então, assim... Tem oficiais, né, que entendem o que eu estou fazendo, exatamente isso, se comunicam e falam, olha, cara, continua porque vai dar certo, continua porque vai dar certo. Sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para a senhora. Cada coisa é uma pedra, né? João Cândido, lá em 1910, acabou com a chibata física, né? Deixaram ele à míngua, né? Inclusive, quero mandar um abraço, eu tenho contato com a bisneta dele, né? A Lohane Cândido. A família dele mora aqui no Rio de Janeiro. Mora na Baixada Fluminense. Provavelmente vai vir aqui qualquer hora dessa. Quero mandar um abraço aí para a Lohane Cândido, pro seu avô, né? O Candinho, pro seu pai, pra sua família, né? Seus filhos, enfim... E aí, enaltecer a memória de João Cândido porque ele colocou um tijolo, né? Ou vários tijolos,
cara foi trancado numa cela, botaram cal, muita gente morreu asfixiada ali com aquele cal, torturado numa desgraça. Ele conseguiu sobreviver. O cara era uma força descomunal, né? Morreu na simplicidade, na pobreza. O Brasil não quer reconhecer ele por conta da Marinha, né? A Marinha não quer o reconhecimento dele como herói nacional. Meu irmão, aí eu falo, a Marinha enaltece Batista das Neves, o torturador, em detrimento do torturado João Cândido. É uma coisa insana, né? É uma loucura. Então, aí quando eu falo que a Marinha é torturadora, eu tô sendo pragmático, eu tô sendo extremamente verdadeiro. E dentro do Colégio Naval tem lá um estátua do Batista das Neves e tem tortura lá dentro. Na verdade, eles estão assumindo coisas que outros fizeram atrás, né? Uhum. Então, se a pessoa realmente não está continuando com aquela tortura que tinha antigamente, é o que ele tem que fazer. Punir aquelas que estiveram lá atrás, como é o caso do meu filho. Uhum. Para que outros na frente não se encorajem, né? A fazer de novo. Exatamente. Eu ouvi dizer, né, que tinha uma ordem judicial para ter um monumento, alguma placa, alguma coisa lá na AMAN, relacionada ao Lapoente. Tem isso mesmo? Tinha para ter? Porque eu fui lá, não vi nada disso. Colocada lá. Foi colocada? Foi a entidade internacional junto com o meu advogado, João Tancredo, e Josiop, que é um advogado de direitos humanos de fora do país. Internacional. E eles pediram isso, que colocasse uma placa para o Márcio. O memorial para ele. Memorial para ele. Aí eu falei, não, já que vai homenagear meu filho, vários outros morreram ou da mesma forma que ele, ou de forma parecida. Aí eles colocaram em cada ano, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, cada sala, na entrada da sala onde eles estudavam, tem a placa. A né? placa? Então eu vou lá saber disso aí, porque eu andei pela mãe e não vi nada disso. Nós colocamos, agora se continua lá. Se alguém tirou, mas se tirou, está descumprindo. Não é para tirar não, porque é ordem internacional. Se tirou, alguém está... Então, eu vou aí, vou comparecer na AMAN e quero ver a placa do Lapoente. Né? Quero ver a placa lá, porque o Exército é cumpridor de lei. Então, General Vinícius, eu vou comparecer aí, vou pedir a Vossa Excelência para ver as placas, né? A placa colocada aí na sala de aula. Né? Porque é General Vinícius, que é o comandante lá. General Vinícius. General Vinícius, toma conta dos seus instrutores, por favor. Então... Uma morte não se substitui por nada. Nada. Ninguém vai colocar meu filho de volta. Né? Não deixe que outros pais, outras famílias sofram o que eu estou sofrendo até hoje. Não deixe. Né? Muitos morrem e a família fica sofrendo e outros a família continua sofrendo porque eles ficam aleijados, ficam inutilizados por treinamentos mal feitos. Toma conta dos seus instrutores, pelo amor de Deus. Então, eu vou ler aqui para a senhora, olha só a gravidade disso aqui, tá? O negócio é difícil demais. Senhoras e senhores, prestem atenção nisso aqui. O e-mail é denunciaaman@yahoo.com.br. Está direcionado para ouvidoria MPM, ouvidoria MPM, .mp.br, ou seja, está denunciando ao Ministério Público Militar, que é quem tem o poder de agir nesses casos. Né? rpaman.eb.mil.br, ascom@defesa.gov.br, ou seja, para o Ministério da Defesa, e está direcionado a mim, né, como cópia oculta. Tá aqui. Bom dia, senhores. Escrevo em nome de diversos pais para manifestar nossa profunda indignação e preocupação diante das situações graves que têm ocorrido com nossos cadetes. Não podemos mais silenciar diante de tantos episódios que colocam em risco a saúde, a dignidade e até a vida dos nossos filhos. Aí botou em letras maiores. Chega de mortes e tentativas de suicídio. As mortes que são naturais. São meninos de 18, 19, 20 anos que morrem naturalmente, porque o desgaste físico. Ora, senhoras e senhores, a gente não vê atleta de alta performance morrer assim.
com os mesmos parâmetros. Está aqui a dona Carmen Lúcia Lapoente, que relatou, né, o que vocês ouviram no episódio passado e nesse episódio, que o exército deu como se o filho dela tivesse morrido de morte natural. Isso é inadmissível, isso é algo criminoso por parte de uma força que tem que defender a soberania do país. Então a gente não vai se calar. Aí bota aqui, chega de mortes e tentativas de suicídio. O caso recente da jovem Yasmin, né, que morreu em maio, que eu falei aqui no outro episódio, não pode ser tratado de forma superficial. Assim como o episódio do cadete estrangeiro que tentou contra a própria vida e precisou retornar ao seu país. Segundo informações, é um nigeriano. Né? Sabe lá como é que está esse menino? Até quando situações assim continuarão acontecendo sem medidas efetivas? É sobre isso que eu estou falando, gente. É sobre isso que eu estou falando. Chega de cadetes machucados. E esses machucados acontecem no corpo, mas as piores marcas ficam na alma. As piores marcas são indeléveis. As piores marcas são aquelas que não são visíveis aos olhos naturais. Chega de cadetes machucados. Muitos voltam de atividades exaustivas com lesões sérias. Soldados também. Soldados também. A senhora tocou num ponto nevrálgico. Recentemente, um soldado foi assassinado dentro de um batalhão e o comandante da OM, para acobertar, reuniu todo mundo e falou, foi suicídio. Só que na hora da perícia não tinha como o cara dar um tiro na distância que deu, no fuzil, ângulo que deu, e alguém teve que... Muitos casos de fuzil. Pois é, aí eu pergunto, esse comandante que fez essa arquitetação, o que vai dar para ele? Ministério Público Militar, juízes federais das auditorias militares, o que vai dar para esse cara? O que vai dar para esse cidadão, esse coronel? Porque ele é responsável. Principalmente pela fraude processual, por tentar transformar a verdade em mentira, porque isso acontece direto dentro das Forças Armadas. Por que são hostis, o advogado é hostil ao quartel? Eles não querem, eu sou defensor da justiça, eu sou defensor da ordem, da moral, eu sou defensor da ética. Então, o advogado, eles querem criminalizar, como eu fui preso, não sei se a senhora sabe que eu fui preso, né? Mas eu fui preso no Comando do 1º Distrito Naval, dia 13 de janeiro, porque queria protocolar um documento lendo o cara crachá fazendo aqui. Por quê? Porque se dizem que um cara morreu e morreu assassinado, dizem que morreu, imagina um documento que eu protocolo lá físico, o que eles vão dizer? Então, assim, eu lido com Força Armada já tem muito tempo. Tanto de ter estado dentro quanto do outro lado agora, defendendo gente que viveu o que eu vivi. Então, assim, não tem mais como se admitir isso, né? E aí, chega de cadetes machucados. Muitos voltam de atividades exaustivas com lesões sérias, mas são obrigados a continuar, mesmo em condições físicas comprometidas. Fraturas e ferimentos são ignorados. E cadetes chegam a ser forçados a rastejar no asfalto, carregando mochilas pesadas e fuzis já exaustos. Isso não é aceitável em um ambiente que deveria prezar pela disciplina, mas também pela integridade. Aí eu falo para os senhores que vão vir aqui comentar, podem vir. Ah, é mimimi. Ah, é geração Nutella. Não é não. Sabe o que não é geração Nutella? Porque o filho da dona Carmen estava lá em 1990. Estava lá numa época distinta da geração Z. Estava lá há 35 anos e foi submetido a essas desgraças que acontecem até hoje. Então, é por isso a minha indignação. Os senhores podem vir aqui falar seus besterol, que eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou defendendo. Há relatos ainda de cadetes impedidos de se alimentar após longas atividades, como ocorreu na 2ª Companhia, sob o comando do capitão Rangel. É um comandante de companhia, né? É inadmissível que jovens sejam privados do mínimo necessário, comida e descanso. Também não podemos ignorar os abusos atribuídos ao capitão Aires, da 3ª Companhia, cujas atitudes têm levado os cadetes ao limite da desistência. Ou seja, o cara te marca, não quer você lá, ele te afoga, te bate, te agride, que você vai pedir baixa. É assim que funciona, como se ele fosse o dono do exército.
Ainda humilham, pediu para sair porque é covarde. Pediu para sair porque é covarde, exatamente. E a gente não está falando de um treinamento de um core, de um batalhão de operações especiais, gente madura de 25, 30, né, 30 e poucos anos. Não, a gente está falando de garotos que estão transicionando da adolescência para a vida adulta. Informação. E aí, quando eu volto lá no Colégio Naval, o Colégio Naval tem menino de 16, 17 anos passando por essa mesma coisa aqui. Situações recentes reforçam a urgência. Uma cadete foi mordida por um cavalo durante a atividade e precisou sozinha buscar atendimento e vacina fora da instituição. General Vinícius, essa escola tem sangue. Essa academia militar das Agulhas Negras tem sangue. No pátio dessa academia tem sangue. E o senhor hoje é o general comandante da unidade. Durante a formatura do Espadim, embora tenha sido um evento grandioso, os cadetes enfrentaram enorme dificuldade financeira para participar. E mesmo em um momento de celebração, houve relato de restrições injustificadas de serviço. Novamente na 2ª companhia. Não estamos pedindo privilégios ou tratando diferenciado. Temos plena consciência de que se trata de formação militar, que exige disciplina e resiliência. Porém, humilhações, negligências e abusos não podem ser tolerados. Você está vendo? Parece que sou eu que estou escrevendo isso aqui, mas não sou eu. O e-mail está aqui direcionado, falei o autor, né? Até uma autoria anônima, mas agora eu estou contribuindo, eu vou reencaminhar isso aqui para o Ministério Público. Assina embaixo. A senhora assina também, né? Pois é, porque o que a gente está falando aqui, cara, é de coisa gravíssima. É de coisa que não pode repetir mais. Não tem como mais haver mais lapoentes na AMAN. Não tem como haver mais Cabo Lucas na base naval do Rio de Janeiro, que, segundo o apurado, ele se suicidou. Mas há relatos de que no beliche que ele se pendurou não tinha uma altura condizente, né? Enfim, eles mesmo apuraram. Quem aqui fora vai falar alguma coisa? E quem lá de dentro, quem vai abrir o verbo para falar o real? E o comandante, que era um capitão de mar e guerra, foi promovido a almirante. Né? Foi promovido a almirante. Não estamos pedindo privilégios ou tratamento diferenciado. Temos plena consciência de que se trata de formação militar que exige disciplina e resiliência. Porém, humilhações, negligências e abusos não podem ser tolerados. Reforçamos que a alimentação, cuidados médicos e condições básicas de treinamento são direitos mínimos e inegociáveis. Aí se dirige aqui ao general. General Marcos Vinícius Gomes Bonifácio, confiamos que Vossa Excelência não compactua com tais práticas e esperamos providências imediatas. Ou seja, se Vossa Excelência não sabe, Vossa Excelência está sabendo agora. Né? E aí eu acredito que, né, o senhor vai agir da forma que tem que ser agida. Né? Vai apurar esses dois comandantes de companhia aqui, o capitão Rangel e o capitão Aires. Um eu até conheço, porque o senhor sabe que eu já adentrei aí para defender militar e tal, eu até conheço, né? O outro eu não sei quem é. Aí fica a pergunta, o que esses caras estão fazendo para essa denúncia ser feita ao MPM? É alguém que não gosta deles? Se reunir os alunos num contexto de segurança, com os direitos humanos do lado, o que esses alunos vão falar? Porque aí dentro é mole todo mundo se acovardar, todo mundo amordaçado. Aí é fácil. Confiamos que Vossa Excelência não compactua com tais práticas e esperamos providências imediatas. Caso contrário, buscaremos os canais necessários, redes sociais, imprensa e Ministério Público Militar, para que essas situações não sejam mais ocultadas. Não podemos aceitar que mais cadetes adoeçam ou morram. Não vão nos calar. Atenciosamente, pais e responsáveis de cadetes da AMAN. Eu quero, né, encorajar a vocês, né, pais e responsáveis de cadetes da AMAN, de alunos, né, aspirantes da Escola Naval, da AFA, onde quer que esteja acontecendo uma desgraça dessa, né, que vocês denunciem. E aí tem muita gente que fica me pedindo, doutor, vai em tal lugar está acontecendo. Eu não tenho esse poder, né? Eu não tenho essa competência. O que eu posso fazer é trazer para o público, é trazer para a sociedade entender o que está acontecendo
e pedir providência ao Ministério Público Militar, né? É o que eu faço, denunciar. Exatamente. Então, dona Carmen, mais uma vez, né? A senhora já está cansadinha, né? Já teve aí um misto de emoções, a gente já riu, já chorou. A vida, né? Eu sei o quão difícil é. A vida é assim, todo dia a gente chora. Fico feliz por Cláudio ter vindo, né? O Cláudio está aqui, bati papo com ele, né? Foi bom demais, está aqui quietinho. O Cláudio é uma benção, né? O Cláudio é muito calmo. Ele dá pra ver. Ele, o irmão dele, o pai dele, tinham que me aturar, eu que sou a Ariana. Então, eu queria agradecer, né, a sua gentileza. Eu que agradeço. Quanto mais divulgar, melhor. Quanto mais você falar, melhor, né? Eu acho que uma hora vai entrar na cabeça deles que quem denuncia não é o inimigo. Quem denuncia é o amigo, para melhorar, né? É isso aí, General Vinícius, o que eu estou fazendo aqui, que esses pais fizeram aqui, mandaram e-mail para o senhor, para o Ministério Público. O que eu estou fazendo é para ajudar a AMAN a ser a AMAN, né? Isso. Quando eu faço para o Colégio Naval, o que eu quero é que o Colégio Naval seja o Colégio Naval, a Escola Naval idem. Isso. Então, nós estamos aqui para contribuir para a melhoria da nossa sociedade, para a melhoria das nossas Forças Armadas, nossas Forças Auxiliares e, de alguma forma, fazer alguma coisa relevante nessa nossa breve transitoriedade aqui nessa terra. Então, Muito obrigada. Eu queria que a senhora fizesse aí suas considerações finais, se tiver alguma coisa mais para falar. Eu acho muito relevante a gente estar falando sobre as coisas erradas que acontecem dentro das Forças Armadas, porque ali são cuidadas pessoas, filhos, netos, né, irmãos, né? Então, tem que tomar muito cuidado. É uma vida que se vai. Quando vai um instrutor não respeita a vida de um aluno, ele está matando uma família, amigos, né? E está prejudicando a própria corporação. É verdade. Não é? Porque a corporação, se ela não se cuidar... Eu lembro que na época que meu filho faleceu, no ano que meu filho faleceu, quase ninguém queria ir para a mãe, porque foi um caso muito falado, divulgado. Qual é a mãe? Né? Eu não deixaria meu filho. Exatamente. Né? Se eu soubesse, né, acontecesse com outra pessoa que não meu filho, ele não teria ido para a mãe no ano seguinte. Né? Então, é isso. Quer dizer, como eu falei ainda há pouco, quem reclama, quem denuncia, é amigo. Exatamente. Não é inimigo. Exatamente. Né? É isso que eles têm que ver de agora em diante, perceber isso, né? Que tem por onde melhorar, né? Exatamente. Né? Em qualquer lugar que você estiver, você sempre pode melhorar. Exatamente. Né? E a AMAN não está fora disso, as outras forças também não estão fora disso. Exatamente. Querida, eu agradeço imensamente, né, a sua vinda aqui, quero agradecer a nossa audiência. Compartilhe o nosso vídeo, né? Compartilhe esse vídeo, esse episódio, os outros episódios, para que mais pessoas tenham acesso, né? E se a senhora me permite, eu queria encerrar lendo um salmo, né? Eu já vi que a senhora também é uma pessoa de fé, né? E eu acho que a fé, como diz o mestre dos mestres, se tiverdes fé como do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequenininho, dirás ao monte, se mova daqui para acolá, e isso acontecerá. Daí o ditado popular, né? A fé move montanhas. Então, eu queria ler esse salmo de número 13, né? Que diz assim: ao mestre de canto, o salmo de Davi. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde, Senhor meu Deus. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem ou não se alegrem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Graça é o favor de Deus que paira sobre nós. A gente só está vivo por causa dele. Regozije-se ou alegre-se o meu coração na tua salvação. E aí o salmista encerra dizendo: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, a despeito
de todas as agonias, de todas as agruras, de todos os sofrimentos, de todas as perdas, né, que a gente tem ou que a gente já teve, existe um Deus que rege o universo. Às vezes, alguma coisa acontece para a produção de mudanças. Talvez a missão do Lapoente, né, na brevidade da passagem dele aqui na Terra, foi passar por aquilo para que hoje a gente pudesse estar aqui falando e 35 anos depois, uma mudança que já começou. Porque às vezes a senhora, eu não vi mudar nada. Mas olha só a mobilização. A senhora está aqui, eu recebi esse e-mail anteontem. Estou aqui me dirigindo ao general. E hoje, por que estão me perseguindo? Porque isso aqui tem um poder incomensurável. Eu não sabia. Tem gente que fala, o cara é blogueiro. Eu nunca fui blogueiro. Eu sou da geração de 1975. É a palavra da época, agora é blogueiro. Pois é, então, uma coisa que eu não sou é burra, eu sou inteligente. Quando eu entendi que isso aqui era uma arma mais poderosa do que um fuzil, eu falei, eu vou usar essa arma, né? E aí tem todo um sistema abalado, tá nítido isso para mim e para muita gente, tá nítido, mas, como diz a minha musiquinha de preferência, eu não vou parar. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo episódio.